Boa noite a todos. Era lá que a gente vai ainda abrir todos os áudios bonitinhos para todo mundo. Senhoras e senhores, minhas meninas, sejam muito bem-vindos. Nós aqui. Eu tô no mudo, óbvio, né? Então, mas acho que vocês estão me ouvindo aí. Segue que vamos liberar o áudio do nosso convidado aqui, Quititos. Então vamos abrir aqui para nós começar o processo todo aqui de vez. Então, Agora vai. aí nós fazendo cagada aqui logo de cara, porque é assim que a gente começa. É assim que Cara, funciona. bem-vindo ao mundo dos É, streams. né? A gente começa aqui, primeira transmissão. As cagadas sempre vêm, né, gente? As cagadas vêm, cara, rápido. Tranquilo, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, meninos e meninas, ladies and gentlemen. Estreia de streamer é foda, é sempre difícil, né? Então, mas é isso aí. Hoje a gente começa ainda aqui com um quadrinho novo dentro do nosso querido Aleatoriamente. Vamos começar aqui fazendo um pouquinho de caos e de questões. Galera, a música tá alta, tá boa. Contem aí pra mim, por favor. Fiquem à vontade. Tá? Então, começar aqui primeiro apresentar, não preciso eu vou me apresentar aqui, mas já falando, aqui é o Rodrigo Naga, eu sou o mestre da aventura Torre Amaldiçoada, então a gente tá aí fazendo isso, e comigo tá aqui o cara que sem querer deu a ideia da torre por completo, sem saber. Puta, cara, sem saber mesmo, na total ingenuidade, Na né? total ingenuidade a gente vai falar sobre isso. Magro Necroquito, Magro Necromante, diga seu boa noite. Boa noite, galera. Já agradeço antecipado aí pra todo mundo que veio pra gente trocar ideia. Obviamente esse canal não é nada sem a presença de vocês, então sempre muito obrigado pra todo mundo que cola aí com a gente há todo esse tempo. E um obrigado duplo por vocês ouvirem eu falando tanta merda. Eu acho que esse merece um prêmio especial. A gente podia ter chamado o Duck também para bater um papo aqui, mas aí seriam 3 feios, dá um overload, né? Deixa só 2 feios falando, um pouco por vez, né? Segura um Senão pouco. a gente toma ban, né? Segura um pouco, senão a Twitch não vai aguentar. Falar, não, muita merda, vou ter que já excluir aqui. Se a gente chamar sendo esquilo, então aí acabou. Aí já era de vez, de completo. Gente, cara. mas... E aí, essa foi a primeira mesa mesmo assim, né, Naga? Que eu tava jogando com você, né? Sim, a primeira mesa. Sua primeira mesa comigo. Com você mestrando. Comigo mestrando. E eu tô jogando com o personagem que deu a origem a essa coisa ainda sem eu saber, né? Exato. A gente... Um dia eu conversando com o Naga... Conta aí, Naga, você que... Antes já que você disse que fui eu que criei, né, esse monstro. Vamos lá, vamos começar um pouco aqui e até explicar um pouco do índice remissivo. Aqui a gente vai falar de aventuras, sejam a própria torre, onde aqui, lógico, no índice remissivo a torre vai ter um carinho especial, tá? Eu não vou negar. Teremos mais de um programa sobre a torre, mas isso eu já adianto. Mas aqui a gente vai chamar também, tentar chamar outras pessoas, outros mestres e ver a visão deles como as criações deles nesse sentido. Qual foi o processo criativo para criar aquilo, para montar, porquê daquilo. Então a gente vai fazer essas perguntas e aqui a gente vai começar hoje com a torre, num sentido que é a aventura oficial aqui do Aleatoriamente, né? A primeira aventura é aqui a casa processo completo, então tá tudo direitinho. E Quito, como é que começou? Foi o seguinte, foi você me mandando uma mensagem um dia falando assim, cara, eu queria jogar uma aventura em Forgotten com um Mago de Therese. Aí... Mago de Therese. Foi, tipo, essa foi a frase que deu o sentido do processo. Mas, vamos lá, eu acho que eu vou dar um step antes, que talvez você não saiba. 999. Que... Sucesso pra AVS. Toda essa ideia, né, ela só começou acho que foi na Tirania dos Dragões que vocês estavam jogando, que tinha aquele bardo filho da puta. Não, foi numa outra aventura que eu tinha tava mestrando no canal do Duck, chamar O Templo do Mal Esquecido. Eu acho que é isso.
Foi essa daí. Uhum. E aí, no Templo do Mal Esquecido, tinha um feiticeiro do caos lá e ele fez uma magia. E aí ele chegou a encontrar um mago muito poderoso. E aí a gente começou a conversar sobre Nethril aquela vez. Exato. Vou fazer um agradecimento pelo donate, tá bom? Eu agradeço muito. Ô, louco, eu nem vi. Muito obrigado, galera. Veio o donatezinho ali. Agradeço demais. E agradeço vocês todos estarem acompanhando a gente aqui. E foi nesse momento que a gente começou a falar sobre Nethril, porque ele fez uma magia e ele acabou indo para Nethril. Foi. Por conta dessa questão que aconteceu ali. Eu sempre fui, tipo... Bom, eu jogava de mago, né? E aí... Eu jogo de mago desde quando eu comecei a jogar D&D. Não jogava em Forgotten, nem sabia o que era Forgotten, enfim. Cheguei a conhecer um site, cara, que tinha... Muito antigo, chamava Os Últimos Dias de Glória. Sabe? Não sei se você chegou a... Eu cheguei a ver esse site. Bem... E, cara, era muito foda. Porque o que rolava ali? Os caras jogavam, e aí alguma pessoa muito corajosa criava o jogo no formato de história, com os diálogos mesmo de cada personagem e postava. E aí, ali, eles também postaram um PDF com um complemento BR, assim, os caras, eles mesmos que criaram, se não me engano, um segmento à parte ali, no livro do AD&D, que era Nethril, Império da Magia. Por acaso, ele vai aparecer daqui a pouco na tela pra gente, mas esse livro aqui de AD&D, Nethril, o Império da Magia, é um módulo, um suplemento de AD&D que conta sobre Nethril. E aí o grande detalhe, só para poder o pessoal se enturmar. Nethril foi uma cidade literalmente feita por humanos, que ela foi o pináculo da magia dentro de Forgotten Realms. Então, dentro de Forgotten... Mas, sim, por incrível que pareça, Dungeon, Nethril tem muitas redes nesse sentido. Tá? E o grande pináculo da magia foi literalmente... eles conseguiram pegar uma montanha, inverter ela, e criar a cidade por cima disso e fizeram a montanha flutuar. Então, o Mitalar foi foda. Foi foda. Então, e o grande detalhe de Nethril, porque quando foi criado esse livro do Império da Magia, qual foi a questão? Porque nunca antes, no AD&D, na época, você tinha o processo, né, os detalhes sobre Nethril, toda a questão. Por quê? Ela foi destruída. Aconteceu um cataclisma em Nethril, num momento onde um dos arquimagos dali, chamado Karsus, ele tentou usurpar o poder da deusa da magia Mystara. Então, na época, Mystara, e ele acabou matando ela. Então, nesse momento, acontece a destruição e a queda de Nethril. Por conta disso, porque quando a deusa da magia morre e o Karsus falha, a magia literalmente se apaga. Por um instante. Então imaginem, cidades voadoras montadas na base da magia, vem pro chão. Vem tudo pro chão. E tipo, aquela civilização ela é completamente destruída. E por que é o grande detalhe de Nethril que as pessoas gostavam e queriam saber mais e tudo mais nesse sentido no AD&D? Porque em Nethril a gente surge as magias de círculos mais altos, o que na terceira edição acaba vindo depois em suplementos de aventuras épicas e tudo mais, elas lá ali começam a surgir as magias de 10º, 11º, 12º círculo. Então lá mas eu tenho um ponto nisso daí. Que em Nethril, eles tinham as chamadas, vamos colocar assim, magias naturalmente acima do nono círculo. Então ele cria uma magia que ela é acima do nono círculo. Exato. Mesmo na terceira edição, com o suplemento dos níveis épicos e tal, você conseguia no máximo, através de talentos metamágicos, você conseguia manipular uma magia e castar ela a níveis superiores, né? Exato. Então, eu manipulava muito o Dedo da Morte até 12º, 13º círculo e... Bom, matava. E o grande... Só que ela era potencializada, maximizada, etc, etc.
Cara, Netheril não. Netheril, os caras realmente tinham as formas de fazer isso, sabe? Exato. Acima do novo círculo. Era mágico. E qual que é o grande detalhe? Então você tinha Netheril, você tinha as magias lá. É considerado que as magias de Netheril são básicas. As magias hoje que existem no mundo de Forgotten, né? Ou seja, nos livros hoje as magias são relacionadas às magias de Netheril. Ou seja, a armadura arcana, na verdade, existia uma magia que era no mesmo efeito similar à armadura arcana, só que ela tinha mais poder por ser desse tipo de mago e tudo mais. E ele é um ambiente muito interessante. Netheril em si, ele tem algumas relações depois com o reino do plano material, já num período natural mesmo que acontece. Na quinta edição, nós temos, em algumas aventuras prontas da quinta edição, existem alguns pequenos detalhes, pequenos pontos que estão mostrando que Netheril pode voltar para a quinta edição. Ou que a gente vai ter coisas de Netheril na quinta edição. Em algumas aventuras, eu não quero dar spoilers, existem certos objetos que trazem essa reflexão ali. Mas a gente pode depois conversar sobre as aventuras prontas em um outro índice remissivo nesse sentido. Mas aí vem o grande detalhe. Quando o Kito conversou comigo, a gente conversou sobre Netheril e tipo, porque os dois gostam pra caramba dessa parte, e ele falou, quero jogar com o Mago Netherese, eu falei, beleza. Tá aí um desafio. Jogar com o Mago Netherese, mas eu vou jogar quinta edição. Então eu não vou criar, não vou pegar, vou pegar esse processo. Então a gente vai ter que adaptar isso aqui e pegar o material da segunda edição. Ou seja, nós vamos pegar um material, no caso, já passando aqui um spoilerzinho básico, mas de AD&D e transformar isso para quinta edição. É um trabalhinho, mas todo mestre, no final das contas, eu vou dizer, pode falar que não, vai ter um monte de gente que vai falar que não. O mestre gosta de ter um trabalhinho legal para poder pôr a mão, dar o seu detalhe específico na aventura, mesmo em aventura pronta. E aí vem o grande ponto. Onde eu vou começar com esse bando de aventureiro? Primeira coisa, onde eu vou começar com esse bando de aventureiros que eu vou ter? Porque aí o grupo foi se formando, foi se juntando, foi vindo outros jogadores, e os jogadores, o Kito tá aqui, não me deixa mentir, foram meio que falados, os dois falaram, acho que esse jogadores seriam excelentes para a mesa, e a mesa foi se formar, e a mesa basicamente se formou sozinha, e vocês estão aí acompanhando de quinta-feira, e vai ter uma mudancinha aí, nós vamos falar no final da live hoje, para essa mesa da Torre Amaldiçoada. E aí eu fui falar, caraca, tá bom, onde a gente começa? Onde a gente vai colocar essa galera aqui? Eu coloquei o mapa, ó lá, eu coloquei o mapa, no caso, em final das contas, aqui de Forgotten, tá? De Fyron, na verdade, especificamente, pra gente colocar, porque o que a gente vai falar é o seguinte, a maioria do material da quinta edição hoje, a gente tá falando sempre de Icewind Dale, né? Ou seja, o Vale do Vento Gélido, a Costa da Espada, né? Então, estamos falando de Waterdeep, estamos falando aí de Baldur's Gate, de todo esse pessoal, que o material vem normalmente, e a gente tem um materialzinho, abrindo o mapinha mais aqui, lá no final, nós temos Enchult, no caso, para tumba da Aniquilação, que é Enchult ali, mas é bem Chult. Então, nesse sentido, é um material bem padrão nesse processo. Então, a gente não tem muita coisa mais pro meio do mapa, vamos dizer assim, né? E sendo que o mapa de Forgotten, ele é um mapa extremamente vasto, grande, e a gente tem cada pedaço tem uma coisa, algum diferencial específico. Forgotten tem muita história, né, tem cara? Muita Ele história. é muito rico em cultura, em história. Exatamente. Ali tem material pra você jogar, cara. Então, aqui a gente tem material para muita coisa. Só que tem um detalhe. Esse é o mapa aqui, é o mapa da terceira edição. Talvez para mim o mapa ainda mais ajustadinho de Forgotten que a gente tem, que veio no livrinho clássico. Melhor livro de Forgotten. Talvez, eu não vou dizer que é o melhor livro de Forgotten, mas é um dos melhores suplementos, um dos melhores bases de Forgotten para quem quiser ter. Os antigos também.
Também são Sim. legais, mas esse daí Ah, pra não. mim ainda é o meu favorito. Ele é muito bom. Ele se você puder ir atrás desse livro num sebo ou numa biblioteca ou em qualquer lugar e pegar esse livro da terceira edição, você consegue mestrar uma aventura em Forgotten em qualquer lugar de Forgotten com tranquilidade. Então, uma dica básica é: não se prendam só a materiais novos. Materiais mais antigos funcionam e funcionam muito bem. Então, e aí tem alguns detalhes. Mas por que Eu que eu tô... Pode posso falar, fazer um por um favor. comentário adicional nisso? Eu acho que o outro grande detalhe é que o Forgotten, ele é um. Por mais que possa ser algumas pessoas achar diferente, mas o Forgotten é um livro de história. Ele Uhum. conta a história de um lugar, a história de pessoas, a história de eventos, mas essencialmente o Forgotten, ele é um livro de história. Obrigado, amor. Uhum. Vou pegar um lanchinho aqui rapidinho. Tá E tranquilo. aí, como um livro de história, é um livro de cenário, ele não poderia ser atrelado especificamente a nenhuma edição, sabe? Eu poderia pegar a quinta edição, com as regras da quinta edição, e jogar nas histórias de Forgotten Realms próximas da terceira edição, que é o que a gente faz na torre. Exato. Se você for considerar o período que a gente tá, a gente não tá no período, né, da quinta edição. Não. Então, não tenha essa amarração de que, putz, eu tenho que casar, são coisas diferentes. É um livro de história e o outro é um livro de sistema, né? Então, funciona bem, muito bem por causa disso. Ah, o CNFS estava falando que tá usando para Melhorande. Cara, é muito Louco. bom. O material da terceira edição, na parte de lore, no que a gente tá falando de conceito de história, que é exatamente o que tu tá dizendo, é talvez onde teve o maior crescimento, onde teve o maior desenvolvimento de história, tá? Você teve uma grande a criação, vamos falar assim, num período no geral, a criação no AD&D, então tipo meio que a fundação base do sistema. Você teve na terceira edição todo um grande rebuliço no final das contas, onde aconteceram diversos eventos canônicos muito interessantes. E na quarta edição você teve já também uma continuação desses eventos. O que a gente não tem hoje de material na quinta nesse tipo de situação. Hoje a tática foi a seguinte: olha, estou te dando uma aventura que ela tem aqui, ela acontece nesse lugar, nessa data. Mas se vocês quiserem, existe uma linha do tempo, vamos abre aspas, oficial, da gente colocar de todas as aventuras prontas da quinta edição. Então o pessoal já viu, começou a olhar, isso aqui acontece em tal lugar, tal data, então você consegue ter uma linha, mas você não tem um material, tipo assim, um livro de Forgotten Realms quinta edição. Né? Por quê? Porque é um livro de história, e as pessoas aqui na quinta edição, o pessoal, para simplificar, o que eles fizeram? Vamos lançar as aventuras e as histórias vão estar contidas nessas aventuras. Então, para quem gosta de história, às vezes catar esses pernilonguinhos, esses detalhezinhos, às vezes é mais chato, mas funciona bem. Mas o que eu queria mostrar para vocês no mapa de Forgotten Realms é um local específico. Dentro do deserto de Anauroch, existe um local chamado Império das Sombras. O Mar das Sombras e a cidade da... Cheio de... a gente pode falar de sombra também, mas seria a cidade da escuridão, num sentido base da palavra. O que Ô, acontece... chat, manda aí. Eu quero saber, alguém do chat conhece sobre a Siege of Shade e essa parte do Anauroch? Eu acho improvável, porque, como você falou, tudo que sai de jogo e tudo que sai de material oficial, ele tá lá naquela parte da costa da espada. O que tem Exato. aqui para baixo, no centro aí do Anauroch, passa desapercebido. Uhum. E tem muito conteúdo ali. Mas olha que coisa interessante. Aí a gente vai vir a segunda dica no seguinte. Você não pode saber nada. Talvez você não saiba nada da cidade da Império da Sombra, cidade da City of Shade. Tipo, o que é isso? Tudo bem. Cara, você achou interessante o nome. Pô, tem aqui, ó, Mithir Danor. Mithir Danor ainda é mais conhecido, mas aqui, sei lá, vamos vir para uma parte meio desconhecida muitas vezes aqui. Cara, eu Poxa, duvido. Se a aqui, gente falar alguma região e aí vocês conhecerem, cara, manda aí no chat assim, tipo, eu conheço. Duvido. Dessas que a gente tá jogando ali do meio, é, improvável, cara. a gente pode até, algumas ainda são conhecidas, algumas assim, por você pegar a Floresta de Amitar, né, as montanhas dos Gnolls, ou dos Guardiões Gnolls, assim, é uma região que às vezes você talvez não conheça ela.
não tenha nem a noção que existe uma história. Mas, pô, cara, às vezes o nome é legal. Às vezes é um nome divertido. Vai atrás pra ver se tem alguma história. Dá uma procurada, dá uma pesquisada. Cara, hoje, com métodos de você procurar as coisas, não faltam. Aí, Verdade. então assim, pô, vai atrás, pô, legal, gostei disso aqui. E vai atrás pra ver se tem uma história interessante. Vai atrás pra ver se aquilo é legal. Porque se você fica sempre jogando em Baldur's Gate, em Águas Profundas, em Icewind Dale, em Green Nest, em qualquer dessas cidades que, vamos dizer assim, o material oficial tá saindo, o grande lance é, aquilo vai ficar, uma hora vai repetir, vai ficar chato. Mestres diferentes podem dar sabores diferentes para a mesma cidade, mas o padrão, todo mundo vai meio que fazer igual. Então não vai mudar. A Mari falando aqui, o Danjo falando conhecer o Forgotten agora, a Mari falando ali que a primeira vez foi jogar em Forgotten, mas não. E o Tung está falando da vila Alpima. Alpima eu não sei. Talvez Alpina eu conheça um pouco. Mas quem me conhece mais são outras pessoas aí que estão ali mais. Mas essa daí, ela tá fora do domínio dos reinos esquecidos. Ela tá Esquecido fora. mesmo é só o planta no lado de onde eu vim. Ali é esquecido. Ela tá só fora mesmo. Deste aqui ela está fora. Tungs. O grande detalhe aqui foi o seguinte. Esse acontecimento que ocorre aqui, tá? E aí, onde foi a ligação? Kito pediu pra mim falar, quero jogar com o Mago Netherese. Show. Legal. Tá, existe o Império das Sombras, que é um grande detalhe que surgiu de Netheril. Ele surge de Netheril, ele surge porque uma das grandes cidades de Netheril foi, antes da catástrofe da cidade gigantesca ter caído, ela se mandou pro Plano das Sombras. Uma cidade chamada Tultantar. Um pedaço de Netheril chamado Tultantar. Na verdade, ela não tinha esse nome. Ela recebe o nome no Plano das Sombras como isso. E ela, cara, vai dar merda, corre. Então os caras pegaram literalmente uma cidade inteira, flutuante, e mandaram pro Plano das Sombras. E ela volta pro plano material, e ela vai vir parar em Anurok. Então, existe essa história já. Então, pô, legal. Então, eu tenho um jogador que quer jogar com uma civilização antiga, destruída, longe, show. Vou pegar ali, olhei o mapa, dei uma olhada. Pô, tem um lugar que vai acontecer isso, que uma cidade desse Império Antigo vai voltar. Tá aí. Encaixei já onde eu vou fazer. Só que eu não posso começar com um bando de jogador aqui no meio do deserto, tudo mais. Poder posso, mas vamos montar. Como eu Poder pode, né? Mas poder a gente sempre vamos pode. Vamos fazer a parte mais fácil, vai. O cara quer me jogar direto no deserto. Exato. Em vez de jogar os caras num deserto de destruição, calor, mortos-vivos e etc. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma região que seja interessante e que tenha ligação com essa cidade. E aí vem a seleção de Comir. Comir, o reino de Comir. E o grande detalhe vem a esse processo. Comir é um reino considerado independente. É um dos maiores reinos independentes dentro desse mundo de Forgotten. E aí o que é legal? Você tem um reino que você pode brincar à vontade e que, assim, se acontecerem coisas dentro dele, nenhum outro reino vai aparecer e atacar e fazer isso ou aquilo. Ou vai ir para ajudar. Não, os caras são independentes, eles têm uma história, eles têm um processo. E colocar os personagens, às vezes, num reino grande, de grande impacto, de grande forma, uma cidade gigante como Suzail. Suzail, se a gente for parar para pensar em termos medievais, ela é uma cidade como São Paulo, um Rio de Janeiro, é uma grande capital, no final das contas. Ela é enorme. Essa região é a minha região favorita de Forgotten. Por que ela é a sua região favorita de Forgotten? Ali é aquela parte de... Cara, Cormyr, ali do lado você tem Sembia. Uhum. Também. Sim. E pra cima você tem... Um pouquinho pra cima você tem ali a parte do Anurok e tal. E você tem também a Terra dos Vales, né? Isso. Uhum. Cara, você pega esse pedacinho ali, o que você tem de lore, de cenário, só nesse pedaço... Só nesses 3 lugares. A história, cara, de Cormyr é um bagulho assim
Cara, lindo de se ver. Você tem os dragões púrpuras aí. Você tem o tal Glorimorgurus, né? Que é o dragão púrpura que tem em Exato. Forgotten. Então, cara, tem conteúdo assim. Quando eu li a primeira vez, assim, quando eu comecei a jogar Forgotten, né, como eu falei, eu não tinha acesso a nada, né? Uhum. Então eu não vi os jogos que saíram. Então, pra mim, nem sabia que tinha jogo disso daí, então eu nem olhei pra Costa da Espada. Quando eu olhei a região ali de Cormir, que eu li as histórias daquela região, eu falei, meu, é aqui que eu vou mestrar por anos e anos. Porque tem história aqui pra caramba. Você quer fazer uma história mais política? Pô, tem a questão dos lords de Cormir, a nobreza, e eles podem trair a coroa. E o rei morreu há pouco tempo, então tem uma princesa regente ali, Sembia, quer dominar. Você consegue criar histórias políticas ali. Não, mas eu quero criar histórias mais militares. Pô, tem orc invadindo, tem os goblins que restaram da guerra. Você faz também. Então, pra mim, eu acho que se você for pensar como mestre, a forma de você criar uma região ideal seria essa. Porque você tem ganchos pra tudo quanto é tipo de história. E acho que o grande detalhe aqui, que acho que é o principal, é que a gente fala no sentido de como é que você escolhe um lugar para tua aventura, né? Num cenário pronto. Dependendo do cenário, ele vai ter, 300, 412 mil romances e livros que vão falar de história. Tudo bem, você não precisa saber de tudo. Você precisa ter noção do conceito base. Aí é uma coisa que, sim, você como mestre vai ter que ter noção do conceito base de, ok, gente, eu preciso, pelo menos, ter a noção. Se a gente estivesse falando de Tormenta, cara, se eu for mestrar Tormenta e vou mestrar na cidade de Valkyria, por exemplo, eu tenho que saber que existe uma estátua gigantesca de uma deusa ali no meio. E eu preciso entender um pouquinho dessa história. Né? Então, se a gente estivesse falando mesmo de um vampiro, um vampiro da Idade das Trevas, ou um vampiro à máscara, ou um storytelling que você vai mestrar numa cidade real, ou como, por exemplo, está acontecendo nas mesas de terça-feira no canal do Duck e do Di. O Di está mestrando uma aventura em Forgotten Realms, numa outra região completamente diferente, Murorante, e o Duck está mestrando em São Paulo, só que no ano de 4000. Mas o Duck conhece São Paulo. Então, pelo menos, ele tem a noção das coisas ali que ele vai incluir na história dele, não importando o período de tempo, mas ele vai saber ali, por exemplo, que existe o metrô São Bento, o Praça da... Sabe? Então, ele tem a noção de que existe isso tudo em São Paulo, para que ele não chegue lá e depois ele fala, não, então o Cristo Redentor está em São Paulo, né? Então, tem o Cristo Redentor em São Paulo, ele sempre existiu em São Paulo. Então, assim, não faz sentido. Tipo, o cara vai olhar e falar, cara, peraí, não, é no Rio, né? Ou tá falando de Na sua Valkyria. distopia é assim ou você queria que na realidade fosse? Exato. E às vezes o choque pode existir, né? Não, na minha distopia é assim, tá, mas cara, existe a suspensão de brinco, a palavra de suspensão de descrença para um jogo de RPG, ela é extremamente funcional. Mas a gente tem que pensar o seguinte: as coisas precisam fluir. Elas precisam que as pessoas tenham noção, tipo assim, cara, se a tua mesa te traz um grau de realidade no sentido de, cara, aquilo é natural acontecer, o jogo flui porque você não vai ter a quebra da imersão. Mas no momento que você está falando ali que você está andando no centro de São Paulo, e em vez de você encontrar a Catedral da Sé, você encontra o Cristo Redentor, a tua Dá um pan. dá um pan. A sua suspensão de descrença, tipo, descola. E aí você fala, meu Deus. Aí você. Eu tô em São Paulo, eu Eu tô tô em São sonhando. então, você faz esse processo. Então, o base, no livro base, ou na região que você está procurar aquela coisa no base, é interessante você ter a noção. E como o Magno Necromante ainda falando aqui com a gente, essa região, essa trindade de Comir, a Terra dos Vales e Sembia, ela é uma região muito rica em histórias. Mas Comir especificamente aqui tem um motivo ainda maior para acontecer. Por quê? Quando a cidade, e aí vou contar um pouquinho nesse sentido, quando a cidade surge, ela surge num ano específico, numa data específica, e ela faz um caminho surgindo perto da A Floresta do cidade que Rei. você tá falando é a Shades, né? Exato, a City of Shades. Shade. A City of Ok, Shades. ok. Quando ela surge, ela surge na floresta, ela vai passar por Suzail e vai subir o caminho todo até chegar em Anurok. Então ela vai fazer esse caminho, vai subir isso, vai causar um estrago e vai chegar aqui. E o que está acontecendo na torre é exatamente esse processo. A cidade surgiu,
no final da aventura. Ela começou a sair já da floresta. Enquanto os jogadores estão presos na floresta, ela tá seguindo o caminho dela. A gente tá na floresta, e aí a cidade, ela tá indo em direção a Suzail. Exatamente. Aí a gente tá assim, vamos viver, vamos viver. Aí daqui a pouco a cidade faz uma curvinha e vai voltando pra cima de nós. E a gente, agora vamos morrer, agora vamos morrer. O grande ponto tá aí. Então, gente, um detalhe importante, às vezes, é você ter a noção de, ok, eu quero mestrar em tal lugar, né? Porque eu gostei do nome, eu quero mestrar em Sembia, porque eu achei que Sembia talvez é um nome legal, então eu quero mestrar ali. Então, procura saber um pouco dali. Você não precisa saber, tipo, da história toda, mas tenha a noção do que tem ali dentro, aquilo que você pode fazer. Porque dependendo de uma situação, usando o caso próprio Comir, você tem aqui, nesse momento da história, acabou de acontecer uma guerra Goblin. Os vários goblinoides foram um dragão demoníaco, uma coisa da segunda, terceira edição. Um dragão demoníaco surge, tipo, querendo conquistar o local, e junta todos os goblinoides, orcs, goblins, hobgoblins, tudo, e para atacar Suzail, para destruir Comir de vez. Então, é nesse momento, quando acaba a guerra, que Comir tá o caos, Suzail tá tipo destruída, quase sem defesas. Os nobres estão catando o cavaco, estão querendo tomar poderes, e um rei de Suzail morre. Ainda surge uma ameaça tão grande como tu és. Então, basicamente, eles ainda estão começando a se recuperar, e vai surgir essa ameaça da cidade. Cara, quanto gancho de aventura você tem pra colocar um personagem aí? Eu acho que a maior vantagem de jogar em Forgotten é isso, né? Dentro da proposta que ele é criado, né? Pô, Forgotten, criado para o sistema de D&D e tal, ele tem muito gancho, as coisas fluem muito bem ali dentro. É um cenário mesmo. Não é à toa que hoje ele é o oficial do D&D, né? Uhum. Ele não era o oficial antes, na terceira edição ele se tornou oficial, na quarta ficou meio dividido, e aí na quinta agora realmente, assim, quase todo o material tá saindo, agora só que a gente vai ter, e aí temos aí um Ravnica pro Magic, temos um Eberron ali pra dar, e agora a gente vai ter um Ravenloft mesmo agora em maio, né? Então, sim, o ponto principal aqui, gente, e acho que é a questão da escolha, e por que eu fiz essa escolha, foi: eu tinha um player que queria jogar com um mago de uma religião, de uma criação antiga, de um reino esquecido, de um reino antigo, de um reino distante, onde a magia era muito mais abundante. A aventura nasceu daí. Foi falar, cara, beleza, ótimo. Então tá, peguei essa ideia, e aí a parte importante para mestre. Então, cara, o ponto, o grande detalhe muitas vezes é você pegar isso. Cara, teu player tem uma ideia, escuta ele. Talvez nasça literalmente aí. Olha, daqui 42 Ravenloft pode vir aqui para o aleatoriamente? É uma possibilidade. Eu direi que é uma possibilidade real. Uma aventura de Ravenloft aqui. Tem uma regra que diz, cara, e aí é uma regra que eu até levo ela pra minha vida, cara, no pessoal, que não é uma coisa só de RPG, que eles falam assim, como mestre, diga sim o máximo possível. Os piores games que eu fiz foi quando eu disse não muitas vezes. Os mais divertidos é o que você diz sim muitas vezes, né? Eu posso fazer isso? Pode. Posso fazer aquilo? Pode. Rola esse dado aqui. Não, você passa nesse teste aqui. Você... Não sei. Tá, me fala aí como, então, que você vai fazer isso. Mas diga sim o máximo possível. Eu acho que é um grande ponto e uma coisa legal, porque daí sai muita coisa. Às vezes a questão de um player tá querendo fazer uma ideia muito maluca, muito doida, cara, talvez dê oportunidade para ele ver. E, como mestre, aproveita, o grande detalhe é o seguinte, cara, ou sim ou não. Se ele dá não, ele vai ter que sofrer com as consequências do que ele fez. E aí você, como mestre, tá mostrando pro cara, você pode fazer, mas você vai ter consequências se você fizer errado, ou, tipo, der problema. Se você der nosso comando esquilo no chat, vai acontecer exatamente isso, ou seja, você vai dar aquele maroto e vai rodar.
Quando for na Mas, mesa do dia, a gente precisa criar um comando TPK. Assim, só off-topic, mas é importante. mas é um grande lance. Então, permita que seus jogadores façam. E escuta eles. Escutem eles no sentido de, tipo, às vezes as ideias que eles querem montar para um personagem pode ser muito absurda. Pode ser uma coisa como um mago de um reino onde a magia chega, tipo, de 12º círculo. E não existe no material oficial. Eu falo, pô, beleza. Mas tá, você quer jogar, tal, vamos então conversar, vamos sentar. Pô, a ideia é legal. Pegar esse conceito de uma cidade antiga, mágica, extremamente poderosa, que tá voltando para um plano material. Ótimo. Então, resolve isso. Tipo, a gente atrai esse processo. Então, você já coloca isso. É uma ameaça que você já criou. Você não precisa muita coisa mais do que isso. Se eu quisesse colocar só essa ameaça para eles entrarem lá e, tipo, derrubar todo mundo, acabou. Poderia ser uma aventura inteira baseada só nisso. Mas os jogadores dessa mesa são incríveis, não vou negar não. A gente vai chamar nos próximos índices remissivos outros jogadores aqui pra gente conversar dos personagens também, porque eu quero conversar dos personagens e a gente vai falar porque existem antagonistas que foram colocados por conta de personagens. Existem... Eu acho que ter jogado com o Mago Meterese pensando por esse lado não foi exatamente uma boa ideia. Temos antagonistas que foram criados só por causa desses personagens. Existem situações que aconteceram nas primeiras aventuras da torre que aconteceram só por conta do background e das históricos desses personagens. E a gente vai falar de antagonistas e como você escolhe antagonistas depois, num próximo. Mas o que eu queria hoje colocar com vocês é essa opção. Tipo, pega um mapa. Dá uma olhada no nome do mapa. Não foca só num Costa da Espada, numa Floresta Alta. Procurem em outros lugares, tipo, procurem no mapa, olhem ali, tipo, apesar de An também da Costa da Espada, mas temos ali. Ah, mas é pouco conhecido. Sim. O deserto É pouco conhecido. Kalinshan. Kalinshan. Cara, tem o Kalin Desert e tem um outro que eu acho que é o Deserto de Areias Púrpuras. É que a minha edição era em português. Não, Mas tudo bem, é que o mapa aqui tá em inglês, mas eu tenho o mapa em português. O Forgotten, cara, ele é muito, muito doido, né? Eu levei isso pra minha vida, né? Sobre criação de cenários, que é assim, pô, tem o Kalin Desert aí. Por que tem o Kalin Desert aí? Por que ele existe? Pô, tem o Anauroch. Por que ele existe? Por que ali? E em Forgotten você pesquisa, você acha. Exato. O Kalin Desert tem uma história sensacional. Eu não vou dar spoilers. Então vocês caçam a história desse negócio e vão ver. Não, e o que é mais interessante. E se você olhar o mapa, o mais interessante é assim, eu tenho um deserto rodeado de literalmente do mar aqui. A pouco daí eu tenho um pântano das aranhas. Exato. Então, geograficamente, não parece fazer sentido, mas por que ele tá ali? Exato. Então, e às vezes você pode dar o motivo por que ele tá ali. Você não quer usar o motivo oficial? Tudo bem. Então, dá o motivo. É aí talvez o gancho da sua aventura. Talvez seja aquele artefato perigoso que foi do... Vamos colocar assim, que fosse seus personagens... Alguém roubou um artefato elemental de fogo. De um elemental de fogo. E o grupo teve que, sei lá... Só que esse artefato escapou pro plano material e ele derreteu todo o processo completamente das montanhas, tornando elas areia. Então, e o centro ali tem literalmente um grande elemental de fogo. Esse artefato. Uma ligação a um plano de fogo. É uma ideia que você consegue pegar no local. Então, às vezes de olhar mesmo. Existe um motivo porque esse lago aqui, aqui no caso, ele chama Lago do Vapor. Aqui literalmente... Devia ter um motivo porque o Lago Laogai se chamava Lago Laogai. Mas como não existe guerra em Ba Sing Se, esse motivo foi esquecido. Não existe guerra em Ba Sing Se. Então, por favor, não vamos entrar com isso. Mas se vocês quiserem passar em Lago Laogai, é um lugar legal. O grande ponto aqui, gente, é escolher um local pro personagem, um local para sua aventura, ou até mesmo pro personagem, para um background do personagem. É interessante você olhar
um pouco mais os nomes, o nome às vezes vai te chamar a atenção, mas dá uma olhada atrás, vai entender o que é o sentido. Porque Comir só foi escolhida porque eu tinha um personagem, um mago, Netherese, ou seja, um mago essa região antiga, e eu falei, pô, beleza, existe o Império aqui, nessa época, numa época que é 1342 e 72. Eu tô trocando. 1372 em Forgotten, no calendário de Forgotten. Então, cara, o calendário de Forgotten, vocês conseguem buscar o calendário de Forgotten com as datas, e ele vem separado para vocês ao que aconteceu em termos de guerra, de deidades morrendo ou ressuscitando, e eventos todos. Uma busca rápida, vocês encontram isso. E ele vem separadinho, bonitinho, você consegue ler. E sendo a linha principal, você já pode montar a sua aventura de uma maneira incrível, com pouca coisa. Mas existe aqui. Então, a cidade, ela passa por Suzail. Pô, Suzail é uma cidade grande. Eu quero colocar esses personagens numa cidade grande e devastada pela guerra. Ou seja, eu tenho uma guerra que acabou de acontecer, onde eu tenho dos dois lados, um lado perdedor e um lado vencedor ainda estão se recuperando, ou seja, eu tenho um monte de personagem ali que eu posso colocar para fazer combates aleatórios, como um posto Goblin que aconteceu ali. Então faz sentido eles encontrarem vários Goblins, várias criaturas desse orcs, etc., num primeiro momento, até para que eles possam se acostumar com personagens, por exemplo, ou desafios nesse sentido, em grande quantidade. Não vai ser algo tão ruim, não vai ser uma Lagoa Rodrigo de Freitas no meio, sei lá, do Piauí, né? No meio do Piauí ele tem lá. Então, tu não vai ter essa questão, você não vai ter que a floresta amazônica, na verdade, ali ela fica no Rio Grande do Sul, né? Então, não vai quebrar essa imersão. Eles vão entender que existe ali esse processo, porque acabou de acontecer uma guerra Goblin, num processo todo ali, então ter Goblins por ali não é incomum. E é o grande lance, e é o que a gente vai falar na questão de antagonista. Esse é um bom ponto que você colocou, porque eu não eu acho que assim, quando você, nos livros das edições mais antigas, e aí eu acho que eu sou chato porque eu fico voltando nas edições em vez de ir mais pra frente, tá ligado? Só que quando você volta nas edições, você vê que os caras eles tinham uma certa preocupação de colocar assim, essa criatura ela costuma viver em tal ambiente e ela anda em bandos. Essa criatura ela anda em tal, ela caça desse jeito e ela é solitária. Então, quando você faz, por exemplo, uma dungeon, e aí você coloca um exército de orcs dentro de uma dungeon. Mas o que esses orcs estão fazendo lá? O que eles comem? Onde eles vivem, aquela coisa. O cara tá dentro de uma dungeon. Como é que ele vai conseguir manter 300 orcs ali, tá ligado? Que é até um... Bom, aí deixa para outro episódio. O que você falou, da gente tá andando ali e você vê um Goblin. Por que você vê um Goblin? A gente vê um Goblin porque houve uma guerra e os Goblins vieram. Então, nativamente, provavelmente eles não eram dali. Exato. Então você tem... o grande detalhe, às vezes, vai parecer agulhadas em mestres e etc. Mas é o seguinte... Cara, não existe nada mais broxante que você tá literalmente jogando um jogo. Eu não vou dizer que é broxante, mas assim, é assim, que deixa você fora do jogo, no sentido de você tá jogando, vocês estão andando no meio de uma floresta, etc. De repente surge um Beholder. Ou surge um. Sei lá. O Beholder ele tem permissão para aparecer se ele for um japonês. O Beholder japonês é diferente. Né? Mas o Beholder. Mas do nada surge um Beholder. Ok, normal. É um encontro. Um Beholder normal. Agora que eu me dei por conta, né? O Beholder japonês ele tem um problema grave. E aí deve ser por isso que a gente não encontra muitos deles, né? Porque como ele não tem corpo, ele não consegue fazer a saudação. Então todo encontro é um desrespeito. E aí eles se matam, né? Na verdade, o grande ponto é que ele tenta baixar demais, aí o feixe anti-magia fica pra baixo, ele cancela e cai. Né? Verdade. Então. Porque ele não tem um cone, né? Ele tem um raio, um feixe anti-magia, né? Por causa do olho. Exato. Mas continua, desculpa. Mas o grande lance é assim, se aquele encontro não tem uma lógica,
se aquele encontro não tem algo que amarra ele no lugar, ele deixa o player, deixa o jogador, ok, é um encontro, é uma batalha, beleza, para jogador que curte batalha é legal, um monstro difícil, tudo. Mas se ele não tem uma noção de um porquê que aquele encontro está acontecendo, fica estranho e quebra a suspensão. E quebra aquela imersão que você estava dando desde o início do jogo para que um ambiente de guerra, de destruição, onde os goblinoides atacaram, levaram um monte de gente, mas então, se do nada ali, em vez dos goblins, ele aparece, por exemplo, nem vou colocar um beholder, mas vamos colocar uma outra criatura, que não tem a ver com essa guerra, não tem lógica, a não ser que sejam animais da floresta, mas fica muito quebrado. Então, se a gente vai parar para pensar, de repente vai aparecer um batezo, um demônio ali. Cara, por que ele tá lá? Não tem condição. Cara, eu acho. E aí, esse é um ponto que é ainda mais doido, né? Quando você vai entrar nesses extraplanares inteligentes, os demônios, os diabos, porque demônio e diabo em D&D são diferente. Não é nem Forgotten, é em D&D. Aí exato, em D&D. Em D&D, eles são diferentes. E aí, aparece um bicho desse, cara, tenha certeza, velho. Esse bicho, ele precisa de um motivo pra estar. Ele não vai estar ali à toa. Então, se você não tem um motivo, você só vai colocar porque você acha ele legal, é melhor você escolher outro monstro. Exato. Cara, nem que o encontro seja fácil para os jogadores ou mais difícil do que você esperava. Mas escolha alguma coisa, às vezes, que tenha uma coerência no sentido da história. Isso é uma das coisas importantes e a gente vai falar disso quando a gente for conversar de antagonistas num geral. Mas hoje, meu foco, eu acredito que ele foi atingido no sentido de vocês agora sabem por que a gente começou a Torre Amaldiçoada em Comir e no ano de 1372. Porque no primeiro dia de 1372 é quando a cidade de Tultantar, hoje, que ela é ligada ao Império de Netheril, surge. Então, eu atrelei um jogador, a história do jogador que ele queria jogar com um personagem deste reino, a este evento, para este local. E isso é muito simples de você fazer. Não importa se o seu cenário vai ser 100% fiel a toda a linha do tempo daquilo, ou se você vai literalmente usar ele como homebrew. Usar a sua Forgotten canônica. Sua Forgotten canônica nunca aconteceu a Guerra Goblin. Talvez. Ou a sua Forgotten canônica, a Guerra Goblin quem venceu foram os Goblins. E agora a Suzail está completamente destruída. Você lembra no livro do Mestre Antigo? Eu não lembro qual edição que era. Que uma das formas, né, de você alterar o cenário era você ficar fazendo essas perguntas, né? Exato. Tá. Pega um negócio fixo, né, que aconteceu, mas e se esse negócio não tivesse acontecido? Exato. E se as coisas não fossem desse jeito? Exato. No livro da segunda edição, no AD&D. No AD&D ele fala para você pegar histórias, ele dá exemplos de Greyhawk, no caso, que era o cenário oficial da segunda edição. Ele fala para você, e se Mordecai nunca tivesse existido? Então magias como a espada de Mordecai não poderiam existir no livro. Não poderia... Bigby, que é a magia, a mão de Bigby. Então não poderia ter existido. E se Vecna conseguisse recuperar o olho dele e a mão? Né? Pô, então... Não tem uma história que... Eu acho que é o Mordecai, que ele vai pra Ravenloft? Não, ele não. Vecna vai pra Ravenloft na segunda edição. A gente vai falar depois de Ravenloft. Talvez a gente faça um índice remissivo específico de Ravenloft depois que o livro novo sair e etc. Mas a gente vai ter... Vecna vai pra Ravenloft, ele é sugado pelas brumas e a aventura final de AD&D, a última aventura de AD&D lançada, que é para literalmente acabar com o sistema e começar a terceira edição, chama Die Vecna Die. É uma aventura pronta que você vai atrás para tentar derrotar Vecna. Mas você não consegue. Vecna ganha. Die, Vecna, Die. O Lich. O Deus dos Segredos. Mas você pode ganhar, você pode conseguir ganhar. É uma aventura basicamente para quem gosta de brincar de tentativas de TPK ou TPKs. Aventura fantástica, recomendo.
Pelo parece menos ser leia uma a boa história. ideia. Pelo menos leia a história, porque vale muito a pena. Mas, Eu acho que foi o Halaster, o Manto Negro, que tem alguma história dele que ele vai em Greyhawk, se não me engano. sim, E aí lá não tem a trama. sim. E aí ele fica meio curioso, porque é um mundo que tem magia, mas não tem a trama. Uhum. É Hallister que vai pra lá, nesse caso. Existe até, e aí o grande detalhe, aqui eu vou aproveitar para dar um breve spoiler da torre. Mesmo que tenha um jogador aqui, eu sei que tem outros no chat, mas eu vou dar um breve spoiler da torre. Alguns dos eventos que estão marcados neste ano, de ano de 1372, eles irão ocorrer em história. Maravilha, Alberto. Então, e existem eventos grandes que vão acontecer Magia. neste ano de Forgotten. E aí eu espero conseguir mestrar para vocês todos esses eventos com a grandiosidade que eles merecem nesse sentido. Tá bom? Cara, eu acho que dos mestres que eu conheço, o que mais manja da lore de Forgotten é você. Então, se você não conseguir, bicho, aí eu desisto. Ah, desiste não. Sempre alguém melhor, cara. Essa é a função. Mas aqui hoje no índice eu queria passar para vocês isso, gente. Então, dá para mestrar em Forgotten ou em qualquer cenário pronto, em qualquer lugar diferente do padrão. Dá uma pesquisada, dá uma olhada naquilo e ouve seu jogador, porque às vezes a história que ele está montando vai te dar o enredo base da sua campanha, da sua aventura. Uma coisa que eu Funciona queria bem. fazer é liberar pro chat ver se eles têm alguma pergunta. Sim, Eles têm, chat? eu exatamente ia fazer agora esta parte. Por favor, chat, perguntas. Fiquem abertos, está completamente aberto aqui para vocês perguntarem qualquer dúvida que vocês tenham e que se a gente puder responder, conseguir responder, a gente responde para vocês já. A gente vai ao encontro mais forte sim, mas talvez se a gente souber usar um Hadouken, funciona melhor. O que é o encontro do mais forte? É Street Fighter 2 Victory, o É verdade, anime da lembrei. animação. Lembrei. Nós vamos ao encontro do mais forte. Pô, esse anime era bom pra caramba, velho. Era bom demais. Era muito bom. Tudo bem, 5 dias pra soltar um Hadouken, 5 episódios pra soltar um Hadouken, mas Mas, a pô, qualidade do anime é incrível. Inegável nesse processo. eu já solto o Hadouken. Dá pra gente tentar. Ok. Eu não tenho. Apesar de eu ter um gato chamado Ryu, eu não solto Hadoukens. Cara, pra começar uma aventura, é melhor ter o final em mente? Não, Deixa essa pra você, Naga. não. Eu vou ser bem honesto com você, não. Sabe por quê que você não tem que ter o final em mente? Num sentido clássico de fim? Porque o meio que você vai ter, ele é 100% caótico. Você como mestre, se você vai fazer uma aventura linear, sim, tem o começo, meio e fim. Sim, tem uma noção de onde você quer chegar. Como fim, se a gente vai considerar isso, Tongs, tenha uma noção onde você quer chegar. Eu queria que eles começassem, como eu falei aqui, eu quero que eles comecem em Suzail, eu quero que eles vejam acontecer a cidade aparecer, e eu tenho um ponto onde eu quero que os meus jogadores cheguem. Existem pontos ali, mas por quê? Eu quero que eles cheguem no ponto B. No atual momento, eu quero que eles completem a missão do Conde. E aí é bem claro, para mim o meu ponto agora de final é esse. Né? Então, nesse processo. As estão dentro do lore já existente? Ou estão mantendo a linha que dê para usar esses livros antigos? Então, as edições novas, e aí o ponto principal aqui, as edições novas elas já estão, se eu não me engano, a última é 1415, não, e 95. 1495 acho que é a última aventura que entra ali no caso, que se eu não me engano é o Descendente of Avernus. A última aventura em ordem cronológica, se eu não estou enganado, é Descendente of Avernus, que é 1495 ou 85, uma coisa nesse sentido. Então, o que acontece? Aqui eu estou jogando literalmente 100 anos para trás, praticamente, da quinta edição. Então, eu consigo usar os livros antigos? Consigo, usando a lore. As adaptações são muito mais simples. Cara, se você está falando de um cara é um mago de nível 20,
aí é aquela coisa. Não usem a ficha de Elminster da terceira edição para adaptar para nada. Isso não vai Porque funcionar. ele não vai funcionar. Ele é um mago de nível 20, com ranger de nível 1, com fighter de nível 5. Então, assim, são coisas que não funcionam, né? Fichas vão quebrar porque elas são atreladas a sistema. Exato. Mas você consegue entender o seguinte, cara, o Mister é um mago monstro. Foda. Só que ele não é só um mago, ele manja usar uma espada, ele tem todo um histórico de aventureiro, então daria pra você montar ele talvez com uns 2 níveis de fighter, tal, ali, mas ele vai ter ali o seu nível 18 tal, ok. Como a gente Bicho. não tem a questão hoje na quinta edição de níveis épicos, então tem muito personagem que ele fica quebrado por conta disso. Tanto que assim, Sim. não tem ficha desses caras. O Driz não Sim. tem ficha da quinta edição, pelo menos oficial, que eu me lembre, que eu me recorde, eu não vi pelo menos a ficha oficial do Driz. Se tiver, é uma ficha bem baixa, ali nesse sentido. Então, dá para usar o material? Dá para usar o material. Você pode usar o material no ano atual? Talvez não. Talvez fique estranho, porque, por exemplo, vou usar o material que existe. No material novo, os Lords de Waterdeep, né, os Lords de Águas Profundas, normalmente eles são considerados como... eles não são Lords... O Lord... Só existe um Lord que ele é conhecido. Que eles revela. Né? Os outros Lords de Waterdeep são todos ocultos. Ninguém sabe quem são. Mas no material da quinta edição já tem os Lords já se revelaram. Então tem outra. Então você não vai conseguir usar uma história de um Lord oculto de Waterdeep na quinta edição. E coisas que existem porque que eles são ocultos ali nesse processo, né? É aquele ponto, né? Ele é desatrelado do sistema, mas existe uma linha cronológica da história. Exato. Então, se você quiser jogar na quinta edição com o material mais atual, a história vai estar no ano de 1400 e pouco. Uhum. Ah, não, eu gosto da história do passado. Então eu vou usar o Forgotten, que no ano de 1300 e pouco, 1100 e pouco. Aí você escolhe o ano que você quiser. Exato. Mas fichas não serão reaproveitadas porque os sistemas são diferentes. Exato. Então, a quinta edição, cara, é bem nesse sentido. Quinta edição, como eu tava falando, então, ele funciona. Pegando aqui, fiz a pesquisa rápida. Avernus, a história se passa em 1492 a 1494. Então, a aventura Descent of Avernus é nesse período de tempo. Então, assim, no nosso caso, ele está mais de 100 anos para frente. Então, dá para usar? Dá. Adapta o que é história. Use o que é história. Talvez mestrar no passado, às vezes, é mais interessante do que mestrar no tempo atual. Tempo atual é legal porque você não tem nada pela frente, a sua criação na frente é completamente livre. Você cria o que você quiser. Se você mestra no passado, você tem ideias que vão acontecer. Só que assim, tem jogador que vai ser chato e vai falar, né, mas isso aqui vai acontecer nesse ano. Desculpa, não precisa acontecer. Vocês, por acaso, mexeram no passado e mudaram o futuro. Vou usar o exemplo clássico, De Volta para o Futuro. O shopping era Shopping 2 Pinheiros. Marty volta para o passado, derruba um dos pinheiros. Quando ele volta para o futuro, o shopping é um pinheiro. Então, pronto, tá aí. Acabou. Acabou. E assim funciona. Você falou do Elminster, rapidão, e aí eu só queria deixar explícito que eu não respeito esse tal de Elminster aí, porque, como diz no Choque de Cultura, para analisar o mago. O mago que fica lutando com uma espada? Parece mais um guerreiro do que um mago. Vai analisar. Agora, a Symbol é o capeta, velho. Ok. O Elminster, a ficha dele é combada mesmo. Ele só tinha na terceira edição um nível de ranger para poder lutar com 2 armas. Era o combo clássico da terceira edição, de você pegar o primeiro nível de ranger para lutar com 2 armas. Você podia usar isso para alguma coisa? Para nada, mas você pegava só para ter e valia a pena. Nesse sentido. Agora, a Symbol, cara, bicho, aquela ali em magia era de dar medo. Mais perguntas? Mais perguntas, gente? Bom. Gente, primeiro. Os crack aqui na coluna, velho. Os crack também. É a idade, cara. Aqui funciona assim. Velho. Gente, primeiramente, muito obrigado por vocês terem
participado aqui. Olha só, temos mais uma pergunta, então. Ó, Tunks. Como fazer os heróis seguirem o planejado pelo mestre sem ser, então, como DM? Vou falar, Desculpa, vou te falar uma coisa, Tunks. Ou você conversa com seus jogadores antes e fala assim, olha, isso aqui é uma aventura pronta, isso aqui é uma aventura que ela vai ter um começo, meio e fim, ela vai seguir alguns caminhos mais determinados. E vocês entram nesse acordo. Porque antes de começar a aventura, tá? Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo hoje. Por exemplo, hoje eu mestro uma aventura no Duck, que é a Era das Cinzas. Ela é uma aventura pronta. Eu avisei os jogadores, olha, é uma aventura pronta. Ela tem um começo, um meio, um fim. Ela vai seguir meio que tipo na trilhazinha. E para vocês tudo bem? Eu vou incluir, aí tipo assim, aquela coisa, eu posso incluir uma coisa ou outra a mais, mas ela vai seguir o processo. Eu não vou colocar, às vezes, por exemplo, usando a torre, como os assassinos do clã da Serafine aparecerem. Ou acontecer alguma coisa, que esteja alguma coisa ligada. Né? Então, não vou pôr isso numa mesa com aquela. Então, vou fazer isso. Não vou fazer numa mesa. Mas alguma mesa direta, você fala com os jogadores antes. Agora, você não falou pra ninguém. Você começou a aventura. E você quer que os jogadores meio que vão para um certo caminho, manda eles tentarem ir pro outro. O jogador adora fazer o contrário que o mestre fala. Ou dá motivo para eles irem até aquele caminho, num sentido que não fique intrusivo, não dê uma de entrão. Ou seja, não, vocês têm que ir aqui para falar com o rei. Não, mas eu não quero ir falar com o rei, a gente quer ir caçar na floresta. Não, mas vocês têm que ir falar com o rei antes de caçar na floresta. Não, eu quero ir caçar na floresta. Não, você tem que pedir a permissão do rei para caçar na floresta. Então eu vou caçar na floresta sem a permissão do rei e eu quero ver quem vai tentar me impedir. O jogador vai fazer isso. E você, às vezes talvez tenha que pegar a informação que você tinha no rei e quando ele foi caçar na floresta, ele encontrou um outro caçador que passou a mesma informação para ele. Que era a informação que você queria dar. E é deixar ele na mão nesse sentido. Esse é o ponto. Você não precisa ficar fixo que os seus jogadores vão ter que falar com o rei para ter aquela informação da aventura. Aquilo pode vir, aquela mesma informação, num NPC da taverna, num outro caçador, num goblin que eles estavam ali matando, tentando matar, e antes de matar eles ouviram os goblins falando. Não força o teu jogador a fazer algo. Não força ele nesse sentido. Porque o jogador vai fazer o contrário do que você está forçando. E vai ficar chato para você e para a mesa. Ou você deixa de acordo que a mesa vai estar, todo mundo vai entender que a mesa é isso, então vai acontecer isso desse jeito. E todo mundo entendeu? Beleza? Tá todo mundo de acordo? Show. Não avisou, não começou, mas você quer fazer isso aqui? A dica básica é tipo, ver onde está indo e o que você quer colocar. Você quer que eles encontrem uma caverna que tem um tesouro, que tenha um... Dá um motivo para eles encontrarem essa caverna, não força. Cara, se eles não forem, se eles forem, tipo, na verdade forem pro mar, eles vão pegar um barco para ir pro outro continente. A aventura tá ali também, cara. Quem disse que eles não podem derrubar, o barco não pode ser derrubado por um kraken do nada e eles acabarem dentro de uma caverna subterrânea embaixo da água? Que é a mesma caverna que você tinha montado ali para esse caso. Pronto, tá aí. Pequenos detalhes que você não precisa forçar. Aí a Yu mandou uma pergunta aqui, que ela falou assim, vocês já tiveram um jogador troll na mesa? Do tipo, vou ali para aquele lado do noroeste porque eu sou um player foda. E se vocês já tiveram, como que vocês mataram o personagem dele? Essas são as perguntas da Yu, né, cara? Cara, sim, todo mestre já teve um player troll na mesa e todo mestre já foi um player troll na mesa de outro mestre. Eu não conheço pelo menos nenhum que faça isso. 2. Se o cara ele vai pra lá só porque ele quer falar que ele é fodão e tal, ótimo, vai. Ele foi? Ele foi. Tem player, não muito conhecido, mas tinha uma mesa minha que tem um cara que falou, não, eu quero fazer tal coisa, eu quero isso. Tá bom, né? Então eu estou aqui, literalmente, estou em Comir e eu vou ir até Tai porque eu quero matar o maldito Lich que existe lá. Você quer fazer isso?
quero. Isso que tal. Convenceu ninguém, convenceu? Ok, você foi. Você foi. Daqui em diante a aventura não vai focar em você. Depois a gente vai fazer a sua parte. Eu fiz literalmente a sessão inteira com todos os outros jogadores. Faltando 10 minutos para acabar a sessão, eu sentei com ele e falei, tá, vamos rodar aqui então como foi a sua viagem. E qual foi a situação? E eu fiz uma série de pequenos encontros aleatórios para ele falar, para ele ver se ele chegava em Tai. Ele não chegou em Tai, ele morreu no caminho, porque ele saiu sem água, sem comida, só com a sua espada, sua armadura e sua montaria sagrada. O Paladino foi. Nunca mais voltou. Montaria? Então, eu não sei se ele comeu montaria, ele nunca fala, nunca entramos nesse assunto. Mas acho que sim, né? Porque esse é o ponto. Você não precisa matar um personagem. Às vezes você simplesmente fala o seguinte, beleza, então você vai ficar à parte aqui, depois eu te chamo. Porque o ponto que um jogador troca, quando ele faz isso, ele quer literalmente uma aventura pra ele. E aí eu entendo o seguinte, se existe uma necessidade de dividir grupo, ou aquele jogador tem um motivo real pra se separar do grupo, é uma coisa. Quando o cara quer ser só tropa porque ele quer ser fodão, você faz o seguinte, então beleza, eu vou mestrar pro grupo, que é pra todo mundo, depois no final das contas eu resolvo você. Esse é o ponto. Você não precisa às vezes matar ele logo de cara, deixa ele ouvir a aventura inteira, chegar nos 10 minutos final, você fala, então, vamos rodar aqui uma série de encontros aleatórios. E pra ver como é que foi a sua jornada. Pronto, tá resolvido. Você tem que tirar 10 ou mais no primeiro, 12 ou mais no segundo, 14 ou mais no terceiro. E cada vez, cada tanto que você anda. Vamos ver? Se você chegar, vai ter que tirar 20 ali. Pô, não tirou, morreu. Que pena. Exato. Rola percepção. Toma 10. Exato. É assim que funciona muitas vezes. Bom, gente. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado mesmo por todos vocês estarem aqui. E esse quadro vai voltar daqui a 15 dias. Provavelmente com outro jogador. Pra gente falar um pouquinho de antagonistas. Inclusive a ele. E falar um pouquinho do personagem. Também desse jogador. E falar um pouco de antagonistas sobre a torre. Mas também... A intenção, na verdade, é que a gente traga aqui também outros mestres e de outras mesas, para que eles falem sobre as campanhas dele, para que a gente pergunte para eles como é que eles lidaram, por que eles escolheram tal coisa. Então, por exemplo, eu já deixo aqui aberto o convite aos mestres Duck, ao mestre ZNFS, ao mestre Dungeon Master Gear, aqui, que venham aqui contar pra gente sobre algumas das aventuras deles e como foi o processo de escolha, de decisão, do porquê dessa aventura, um momento épico que ele achou, um momento triste que ele ficou nesse sentido, que a gente possa conversar sobre essas decisões dos mestres e como mostrar isso pra galera e ajudar as pessoas para que elas parem de ficar com essa coisa de ter medo de mestrar. Não tem que ter medo. É fácil de mestrar. É se você começar a escolher um lugar, é um bom início para você começar a mestrar sua aventura e procurar esses lugares. Tá bom? O DMG já mandou ali, ó. Então, podemos já marcar para quarta-feira que vem, Dungeon. Quarta-feira daqui a 15 dias, né? Então, pra gente marcar aí já para dia 19, se puder fazer para dia 19, a gente já marca aí e já conversa. Seja o Uga, seja o Coração de Rubi, seja outra. A gente conversa aí. O que você acha? Você falar pra mim que sim, né? Já vai. Funciona desse jeito. Aqui vai funcionar assim, aleatoriamente. Tem que ter ódio. É um bom mote. É um bom mote. E assim, honestamente, mestrem porque mestres gostam também de jogar. É mó legal. Mas, gente, você acredita que eu nunca joguei Vampiro? Então, pô, seria pegar um mestre de Vampiro para jogar, né? Eu nunca joguei, cara. Aí, ó, galera topa ser cobaio. E o espaço você tem. E que ajuda, se precisar pra qualquer coisa, tamo aí. Boa. Aí, ó. Lá. Aí vai mestrar Vampiro, do jeito dela. Do jeito dela. Eu vou morrer na primeira sessão? Provavelmente. Mas
Eu Ó, terei jogado? ó, a Mari já deixou o Dungeon pra vir aqui no dia 19 pra gente fazer esse papinho, o papo aqui nosso no índice remissivo. Boa, ainda bem que a Mari autoriza. Ô Mari, depois a gente combina para você mandar essa autorização por escrito, né? Porque a gente não quer levar nenhum processo seu. Só pra gente deixar certinho, não tem Ah, problema. e o Naga é advogado, então não é Não comigo sou essa treta, advogado tá vendo, nada, Naga? não vem com essa não, sou advogado não. Agora. Bom, gente, muitíssimo obrigado, Kito. Muito obrigado pela participação, cara, de verdade. Eu gosto demais de a gente conversar e, bom, agora você entendeu. É aquela frase da gente conversar sobre isso, nasceu uma campanha inteira. Tá Aí o vendo, detalhe, cara? Aleatória Games. Aleatória Games aqui, ó. Funciona assim. Recados? Cara, acho que só um muito obrigado mesmo, né? Por todo mundo que apareceu no chat para participar com a gente. Pô, muito legal fazer esse bate-papo. E obrigado você que deixou eu jogar com o Mago Meterese. Cara, E o mestre bonzinho que ouviu o pedido do Char Chorão e que gerou a campanha. tá vendo? Funciona assim. Cara, eu tenho 2 recados básicos só, gente. Então, dia 19 a gente vai ter mais um índice remissivo. E a torre, ela já tem data agora e ela vai ter uma data fixa, provavelmente, tá, gente? Então, para deixar vocês já alinhados, último sábado de todo mês. Nesse caso, como esse normalmente quarto sábado, tá? Então, seria o último, mas esse mês, né, ele tem 5 para ajudar. Então, dia 22 do 5, das 2 da tarde até umas 17, 18 horas, a gente vai ter a Torre Amaldiçoada aqui para continuar essa aventura, continuar esse pessoal aqui, todo o processo, para a gente seguir em frente e ver se eles vão conseguir ver até mesmo essa cidade aparecendo em Suzail ou não. Tá bom? Bicho, eu tô desconfiado que nem da torre a gente sai, não sei o que você tá falando. Vocês ainda não chegaram na torre. Existe um motivo do nome chamar Torre Amaldiçoada. Aí vocês vão ver Pois ela. é, cara. Ainda vão ver lá. E o outro recado é acompanha a galera aqui nas redes sociais, todo aleatoriamente. Então temos aí no comando do social, que a nossa querida Yu já mandou. Instagram, Twitter. Então a gente vai sempre estar divulgando ali as coisas. Nós também pessoais. Então preparem-se porque teremos mais coisas aqui, não só relacionadas a RPGs. Isso é um grande ponto. A gente vai ter outras coisas aqui. Teremos choquitos, teremos conversas sobre criptomoedas e assuntos aleatórios, literalmente. Juntar uma galera, pegar uma pizza e uma canelinha e é isso aí. Conversar sobre qualquer coisa e coisas do gênero. Então, colhem lá com a gente, porque vai ser legal, vai ser bom. Isso aqui cresce junto com vocês, graças a vocês, acima de tudo. Cara, a gente é o maior gerador de conteúdo aleatório que existe. A gente, vocês estão falando disso aí da live? Cara, tava eu e o Léo e o Naga discutindo agora há pouco aqui sobre propriedade intelectual e patentes. Você acha que a gente não gera conteúdo? A gente fala muito e fala merda. Aqui Essa é funciona a desse verdade. jeito. Aqui nós não fala pouco e fala bosta, nós fala muito bosta. Muito bosta. Aqui é privada cheia, normalmente, por padrão, né? Então, boa, galera. gente, Obrigadão por todo mundo, gente. Valeu. eu que agradeço demais. Muito. Pô, vamos deixar um raid pra alguém aí? Vamos. Acha alguém aí. Vamos ver pra quem que a Sei gente vai lá. deixar o raid aí. Vamos dar uma olhada. Quem que tá No chat, online? vocês têm alguma dica aí? Quem que vocês querem deixar um raid aí? Pra quem nós vai deixar a raid? Pra quem a gente manda raid, chat? Olha alguém aí que esteja online aí que vocês gostam. Tem pessoas aqui jogando D&D, mas, mano, eu acho que eu tô muito antissocial. Talvez eu não conheço as pessoas. A quem que a gente vai deixar nossa raid? Aí tá escolhendo lá, ó. Aí eu tô Roxo. escolhendo. Vê se tem algum streamer menor aí, gente. Vamos ver, gente. Ó, tem uma moça chamada Nesha. Eu acho ela legal. Nesha, manda pra Nesha. mim. Manda ali o nome do canal dela que eu. Ela tá jogando Apex Legends.
Né, Xia? Pô, manda a raid lá pra ela. Então me... Ela tem 456 seguidores, cara. A gente manda lá. Manda lá pra mim só o nome dela pra mim poder mandar raid. A gente manda pra ela, É, então. é Nesha mesmo. Nesha, tá aqui. É. Show. Achei. Show. Vamos mandar nossa raid pra lá, então, né? Você manja como é que faz? Acho que sim, a gente dá um jeito. Ah, boa. É que foi que nem eu. Você tem que entrar lá no painel de controle do criador. Ah, sim. Então, show. Beleza, gente. Muitíssimo obrigado. E agora a gente vai mandar a raid. Pode ser que nós cortemos do nada, seja uma coisa meio abrupta, mas é isso aí. Tá bom? Muito obrigado a todos. E vamos nessa. Vamos. Hashtag aleatoriagente. Vamos lá e mandar essa raid pro pessoal. Valeu, galera. Até mais. Obrigadão mesmo. Os cortes podem ser abruptos? Provavelmente. E